muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Muito boa noite, Conexão Esportes entrando no ar para você, aqui no final de domingo da TV Candidez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso programa está no ar para dar uma sacudida no esporte nesse final de domingo, né? Data FIFA tá aí, sem os nossos campeonatos, né? O Brasileirão não tá acontecendo, tá paralisado aí durante alguns dias, mas a gente tem muito assunto para trazer para você, tá? Vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do Atlético, vamos falar do Atlético, né? O representante mineiro aí na Série D do Campeonato Nacional, que não está parada, tá continuando aí com tudo. Sobre o Guarani, que joga amanhã, segunda partida do nosso time aqui de Divinópolis. E lógico, temos o nosso bloco aqui da nossa cidade. Hoje teve final do campeonato regional. Você acompanhou aqui com a gente de manhã? Se já acompanhou, você já sabe o resultado, né? Mas a gente vai trazer a matéria completa para você que ainda não sabe quem ganhou esse jogo, que foi emocionante, foi decidido no detalhe. E se tudo correr bem, os campeões também vão estar aqui com a gente no programa de hoje, tá? Vai mandando sua mensagem, 999-32-6228, 999-32-6228. O número tá aqui embaixo, se você ainda não sabe. Se não tem salvo ainda, salva aí para já mandar a sua participação, comentar com a gente, porque a sua presença é importante, tá? Quem será que está aqui comigo no programa? Sésamo, Voz do Além, para o pessoal de casa, Abril, Bruno Bueno e Augusto Goulart. É isso, né? Bom, quando eu acerto o nome do novato de primeira. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedro Martins, boa noite, Augusto, boa noite todo mundo ligado aí no Conexão Esportes. Que prazer foi hoje de manhã estar em mais uma transmissão com você, viu, Pedrão? Para quem não sabe, hoje eu narrei o jogo, o Pedro comentou, Pedro sempre muito habilidoso com os comentários, eu muito habilidoso na narração. E o destaque da final hoje foi eu chamando o jogador do Independente, que tem o apelido de Monange, de Domingos. Porque ele parecia inventou, né? Que não tinha nenhum Domingos no jogo. Ele só se assemelhava com aquele Domingos que jogou de zagueiro no Santos muito antigamente. O dia também, né? O dia da semana, né? Eu falei também que era domingo. Boa. Aí foi maravilhoso. Afinal, o Pedro tecendo comentários, o pessoal do banco rindo, e você vai ver daqui a pouquinho quem foi o grande campeão. Boa noite, Augusto. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Boa noite pra galera ligada aí no Conexão. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Bora falar de futebol, que tem muito assunto, que você já deu a deixa aí pra gente, né, Pedro? Tem muita coisa pra gente falar. E você vai mandar sua mensagem aqui, 999-32-6228. E eu vou lançar aqui uma pergunta, né? Já que o assunto que está em alta é a seleção brasileira. Ganhou de 4-0 da Bolívia. No meu ver, ganha... Foi 5-1 pro Brasil. Esquece o que eu falei, 5-1 pro Brasil. Eu fui dormir no 4-0. Foi por isso. E depois nunca mais vi nada. 5-1 pro Brasil. Tem certeza? Absoluta certeza. Então, eu acho que eu tô bem doido, eu tô maluco. Retomando. Você aí de casa, ganhar da Bolívia, pra mim, é normal. Tite ganhava direto, goleava. Então não vejo nada de novo nisso. Mas você está empolgado com essa goleada do Brasil, com a apresentação, né, no primeiro jogo do Fernando Diniz? Então você vai mandar aqui para mim, ó, 999-32-6228. A nossa pergunta de hoje é: você quer que Fernando Diniz seja o técnico do Brasil em 2026 ou não? O Brasil precisa de um outro treinador para o ano que vem aí, né? Se fala muito em Carlo Ancelotti. Será que vem? Será que não vem? Mas na sua opinião, dá para ir com o Diniz ou você quer outro treinador? Manda para mim aqui 999-32-6228. Daqui a pouco a gente vai falar, né, dessa primeira rodada aí de eliminatórias, trazer outros jogos também. Enquanto você vai pensando, vai mandando sua mensagem, a gente vai regionalizar aqui o nosso programa e vamos falar de Cruzeiro. Cruzeiro que na última quarta-feira, né, anunciou aí, já começou os trabalhos com o técnico José Ricardo. Deus abençoe o Cruzeiro. E temos coletiva, Voz do Além. O que você preparou para a gente falar aí
Só um segundo. O que vocês acharam do Zé Ricardo no Cruzeiro? Cruzeiro que joga na quinta-feira contra o Santos. Assim, dá pra ver claramente que o Zé Ricardo, ele não era o nome preterido pela torcida, nem muito menos pela diretoria do Cruzeiro. Não é um treinador que tem no seu histórico recente bons trabalhos, né? O último trabalho dele foi no Japão, onde ele conseguiu pegar um time muito ruim, deixar ele pior ainda como ele estava. E no futebol brasileiro, o último trabalho dele foi no Vasco e não conseguiu desempenhar um futebol minimamente decente no Vasco, que era um Vasco muito complicado, tinha problemas com a diretoria, mas os últimos trabalhos do Zé Ricardo não são bons. O que fica de esperança para a torcida do Cruzeiro, que a maioria principalmente não gostou. Nessas condições de pegar um time com só 3 meses de trabalho, de pegar um time desarrumado, de pegar um time que está com uma situação complicada na tabela, ameaçado de rebaixamento, o Zé Ricardo tem trabalhos parecidos e conseguiu desempenhar muito bem. Vasco, Internacional, o próprio Flamengo, assim, tem uma certa experiência nesse tipo de situação. Mas já tem um tempo já, né? A gente está falando, já está em 2023. O último bom trabalho dele é para falar que foi no Internacional, 4 anos atrás. É o nome que tinha no mercado, o nome que estava esquecido. O que me preocupa, Pedro, é que o Zé Ricardo ele não foi nem ventilado em algumas equipes de menor expressão. Por exemplo, o América precisou de técnico e nem cogitou o Zé Ricardo. Alguns times da Série B ficaram sem técnico e nem cogitaram o Zé Ricardo. Qual foi o critério utilizado pela diretoria do Cruzeiro para contratar o Zé Ricardo? Foge completamente do perfil da SAF. Vamos ver como é que vai ser, mas assim, é o que tem, né, o Pedro? Contrata até o fim do ano que vem, assim, é um treinador que não tem nada a perder, mas tem muito a ganhar. Se ele desempenhar um bom papel no Cruzeiro, é alçado de volta ao mercado do futebol brasileiro, porque ele estava esquecido. Gostou, Augusto, do Zé no Cruzeiro? É isso, pegando até o gancho do que o Bruno está comentando, o que me incomoda é a ruptura do discurso da SAF, né? A gente vinha comentando no off, eu e o Bruno, é que a primeira pressão que a era Ronaldo, a era SAF do Cruzeiro, da gestão da SAF sofreu de torcida pedindo a cabeça de técnico, a diretoria meio que cedeu a pressão, né? E trouxe um treinador que não mantém os padrões do Pesolano, não mantém os padrões do Pepa, né? Que é um estilo de jogo diferente, trazendo um cara estrangeiro, um cara novo no mercado ainda, que vinha se desenvolvendo no mercado, tanto o Pesolano no Uruguai quanto o Pepa. Então, assim, me incomoda a ruptura do discurso, né? O Pedro Martins deu a entrevista nessa semana para oficializar o Zé Ricardo. Achei que era eu. É o diretor, né? É o diretor do Cruzeiro, Pedro Martins. Aí eu lembrei. Ele deu a entrevista também comentando sobre alguns processos que a torcida estava achando que às vezes a diretoria do Cruzeiro só vinha falar na boa, né? Então ele veio falar sobre alguns processos que passaram dentro do clube. Ele não falou claramente os motivos do Pepa. Falou que tinha algumas questões, ressaltou até algumas questões de energia no treino, comentou sobre isso e tal, mas o que a gente sabe é que vinha a pressão da torcida, vinha a falta dos resultados, principalmente em caso que o Cruzeiro não pontua vencendo, né, no caso, muito empates, perdendo fora de casa, e como o Pedro falou, tem uma decisão contra o Santos, um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos. Na quinta-feira para pelo menos aliviar um pouco essa pressão da zona de rebaixamento, né? Tem uma sequência, Pedro, muito difícil o Cruzeiro, que para mim é crucial para definir o que esse time vai fazer. Porque a gente fala do Cruzeiro... Vai lutar para não cair. Essa é a questão, né, Pedro? O Cruzeiro, ele está numa situação complicada, né? Ele vê os times da parte de baixo chegando, mas ele ainda está numa situação que ainda dá para planejar e pensar alguma coisa. Não está com a água batendo no pescoço ainda não. Ela tá mais ou menos aqui já, tá subindo. Só que tem uma sequência muito difícil. Tem o Santos fora de casa. Jogo de 6 pontos, o Santos vem evoluindo, jogou bem contra o Atlético aqui em BH, quase poderia ter tirado alguns pontos do Atlético, o Marcos Leonardo não perde alguns gols, vem crescendo de produção. Tem um Fluminense fora de casa também, esse jogo provavelmente vai ser entre uma partida da Libertadores, né? Vamos ver como esse Fluminense vai chegar. Talvez poupe, né? Talvez poupe, mas tipo assim, é um jogo muito complicado e pega o América em Belo Horizonte, o Cruzeiro. Jogar em casa, para ele, não está funcionando nada, porque, primeiro, não está conseguindo fazer nenhum resultado, a torcida não está conseguindo desempenhar aquele papel que sempre desempenhou, de empurrar o time. E o América, todo mundo sabe, quando joga contra o Cruzeiro, vira o Barcelona e vem crescendo de produção. O América tem 2 vitórias consecutivas, tem uma vitória de 4-0 no primeiro turno, mas se você lembrar, o América jogou muito bem aquele jogo. Você pegar as estatísticas daquele jogo, o Cruzeiro dá 5 finalizações no gol e marca 4. É o futebol. E o América manda 2 bolas na trave, o Rafael Cabral faz uma grande partida e a gente lá falava, olha, o América está na zona de rebaixamento, mas não está merecendo, está jogando bem. E vem crescendo de produção, os resultados estão chegando. Vitória contra o São Paulo, vitória contra o Santos, é um América embalado. Então, assim,
3 jogos, Augusto, não sei se você concorda, que vão definir esse rumo do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não consegue pelo menos 4 pontos nessa sequência de 3, para mim já chega pelo menos encostando na zona de rebaixamento. Exato, e vão definir, e 3 desses jogos, 2 contra times adversários diretos que estão brigando contra o rebaixamento. O América num ascendente, né? O Santos ali na beira para sair, abrindo a zona de rebaixamento. Então, assim, fundamental. Aí depois já tem Flamengo, depois já tem Clássico. Então, assim, é o Zé Ricardo com muito trabalho. Se não ganhar do América, e as coisas vão ficar complicadas. Coloca pra gente, Voz do Além, a entrevista coletiva, trecho, né? Do nosso Zé Ricardo. Queria saber de você detalhes do contrato. Se é um contrato tampão até o final da temporada, se é o final da outra temporada, se for um contrato curto, se tem algum gatilho para sua permanência para a próxima temporada, alguma coisa de metas. Não, nosso contrato é até o final de 2024, mas eu desde o início conversei com o pessoal do Cruzeiro, o Cruzeiro teve ok, que a gente traçasse objetivos. A busca e o alcance do objetivo coletivo vai trazer brilho, vai trazer crescimento individual para todos eles. A gente sabe que, pelo momento que passamos, não ia ser uma coletiva que não ia ter alguns momentos mais, vamos dizer assim, mais tensos, né? Mas o Cruzeiro e o seu torcedor, que a gente vai trabalhar muito e ter coisas boas pela frente. Valeu? Tá aí, né? Boa sorte ao jogo que o time precisa. Vou ler mensagem do pessoal de casa que já tá mandando aqui pra gente. O nosso amigo Gago, presidente do Zinabre, está acompanhando nosso programa e está dando parabéns a toda a equipe e agradecendo a todos os envolvidos na final de hoje. Zinabre que foi o campeão, daqui a pouco vocês vão conferir na nossa matéria. Hoje é aniversário, sabe de quem, Bruno Bueno? De quem? Do Max, do Maria Helena. O Max é o melhor espectador do Conexão Esportes. Ele não perde um programa. Parabéns pro Max, 43 anos, e bom que ele manda a idade. Tá certo. Eu já escondo a idade. Max, parabéns pra você, muitas alegrias pra você e principalmente pro seu Maria Helena. Parabéns pro Max, que tá sempre aqui. Com a gente no nosso programa, e ele falou que não quer o Diniz para 2026, tá? Na opinião dele, não serve. Boa noite, parabéns pelo programa. E eu acho que a seleção precisa de outro treinador. É o Roberto, lá do bairro Planalto. Muito obrigado pela sua mensagem. Se você de casa aí tá chegando agora, 999-32-6228, manda seu nome, o bairro de onde você está assistindo a gente e me responde se você acha que Fernando Diniz pode continuar como técnico da seleção brasileira ou se você prefere outro nome para o ciclo da Copa Pedrão, de 2026. Sim, senhor. Eu pegando o telefone aqui para confirmar uma informação, o jornalista Samuel Venâncio, especialista em Cruzeiro, a gente está falando do Cruzeiro da Raposa, expectativa que o Matheus Pereira, principal jogador da equipe, volte daqui 2 semanas. Então, provavelmente, já deve estar disponível para o jogo ou contra o Fluminense ou contra o América. Ele vem evoluindo na recuperação, teve uma lesão contra o Botafogo aqui no Mineirão. Jogador importantíssimo que vem sendo o destaque da equipe, né? Teve uma lesão na terceira partida pelo clube, na segunda, né, se eu não me engano. E agora tá pertinho de voltar, né? A esperança do Zé Ricardo é acertar o time para colocar ele para ser Porque ele é um jogador diferente, né? É um jogador diferente, mas a gente não pode depender só dele. E também tem uma questão coletiva que o Cruzeiro não se encontra, né, dentro de campo, que vem desempenhando os resultados, desempenhando a própria atuação do Cruzeiro mesmo, deixa muito a desejar. Já podemos falar de Atlético? Só para passar uma informação, Pedro, também, isso aqui é um dado muito curioso que eu peguei assim, nessa questão que o Augusto falou. Alguns dados sobre o ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro tem o terceiro pior ataque do Brasileirão. Em 22 rodadas, são 299 finalizações, 13 por partida. Então, finalização não é o problema. Ruim com força. O problema é acertar o gol, porque das 299, 194 não foram no gol. Apenas 35% foram lá na direção da baliza. Ou foi gol, o goleiro defendeu. O Cruzeiro só não finalizou mais que 4 times do Brasileirão.
Cruzeiro é o quinto maior finalizador. E o Cruzeiro não conseguiu balançar as redes em metade dos jogos que fez no Brasileirão. São 11 jogos que o Cruzeiro não conseguiu fazer. Em 4 jogos, somente o Cruzeiro fez mais de um gol. Então, assim, se o outro time adversário consegue fazer 1-0, é muito difícil o Cruzeiro ganhar o jogo. Porque o Cruzeiro faz, no máximo, um gol por partida. Só 4 partidas conseguiu fazer 2. E tem somente 20 gols marcados. É o quarto pior ataque do Brasileirão. Os piores são Vasco, com 16, Internacional, 17, e o Cruzeiro e Goiás empatados com 20. Então, assim, esses dados mostram que Ou seja, o Cruzeiro tem uma dificuldade muito grande. Dados de um time que tem tudo para cair. Né? E no pênalti vem nessa onda de empate também, porque o Cruzeiro era uma das defesas mais sólidas do Campeonato Brasileiro. Mas não ganhava, né? A defesa mais sólida com o ataque inoperante. Empate 0-0. Vamos com mensagem. Boa noite, gostaria de mandar um alô e um abraço para o Tutu, Luquinha e o Sorim do Zinabre. Aqui quem fala é o Gustavo, lá do bairro Icaraí. Um grande abraço para todo mundo. E ele lembrou aqui também para mandar um abraço pro vovô, mandando um abraço aí para metade do time do Zinabre. Boa noite. Muito importante esses jogadores aí. Boa noite, aqui é o Vinícius de São Gonçalo do Pará. Acho que o Cruzeiro não devia ter demitido o Pepa. Nossos comentaristas também concordam com você. Vinícius, muito obrigado pela mensagem, tá? Continue mandando suas mensagens, já tem mais aqui, daqui a pouco eu vou ler. 999-32-6228, a pergunta de hoje. Claro, se quiser mudar de assunto, falar do seu time do coração, você pode. Mas a nossa pergunta de hoje é se Fernando Diniz deve ser ou não mantido como treinador da seleção brasileira para o próximo ciclo, tá? Coloca o treino do Atlético, Voz do Além, vamos mudar para o outro lado da Lagoa, que agora nem fica mais, né? Atlético. Vai sempre ser assim, né? Pode continuar falando? Pode falar. Tá bom. É histórico, né? Atlético, né? Tem áudio, Voz do Além? Ou é só vocês? Só a gente falando. Tá aí o grande CT do Atlético. O Atlético se prepara para enfrentar o Botafogo lá na Arena MRV. Só sábado que vem. Só que eu acho que o Atlético, assim, tem melhorado. A gente sabe dessa questão desse time do Atlético, que ainda é muito dependente do Hulk, do Paulinho, que vem jogando muito bem. Mas, assim, eu acho que o destaque da semana do Atlético não está no futebol. Não sei se o Augusto e o Pedro concordam. É a questão da Arena MRV. Eu acho que é o principal destaque que a gente precisa comentar aqui na semana do Atlético, é a questão principalmente do gramado da Arena MRV. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, deu uma entrevista já dizendo que quer mudar o gramado da Arena MRV para sintético, sim, no mais tardar no fim do ano que vem. Assim, é uma preocupação do Atlético. A gente viu o jogo contra o Santos, assim, um gramado péssimo. E já tendo essa questão do gramado contra o Santos, o Atlético emendou 2 shows lá na Arena MRV. Teve um festival sertanejo e ontem foi o show do Maroon 5, juntamente com o Jota Quest. Então, assim, prejudica demais o gramado. Mas, assim, já dá pra ver que se o Atlético quer mudar o gramado para sintético, já foi uma decisão errada ter feito ele normal, né? Exato. E aí tem todas as questões. E aí, como puxa o gancho do jogo de sábado, Atlético mandante na Arena MRV. Então, assim, esse processo de mudança do natural para o gramado sintético, ele tá bem claro que vai acontecer dentro da Arena MRV. A Arena MRV também que vai passar por ajuste, né? É lógico que a gente traz a referência do jogo contra o Santos, porque foi o jogo que teve lá, mas assim, a gente sabe que estreia de estádio assim, a administração do estádio, a própria diretoria do Atlético vai buscar soluções para os problemas que encontraram no estádio e para a Arena MRV se tornar uma força para o Atlético depois da estreia contra o Santos e assim, para toda a vida, né? E vocês não acham que essa arena já está sendo mal administrada? Eu tenho por causa dessa troca. Dava para saber que o gramado sintético dura mais do que o natural. Mais. E tem uma questão, para mim foi muito apressada essa decisão. Assim, o Atlético estava num péssimo momento e não acho que o Atlético ainda está num momento muito bom, não. Esse elenco do Atlético, gente, quem está acompanhando a agenda Conexão Esporte, eu tenho certeza que concorda comigo. Esse elenco do Atlético tem que brigar por Libertadores, tem que brigar na parte de cima da tabela, não tem que ficar no meio de tabela ameaçado de rebaixamento. Agora deu uma afastada, assim, é o terceiro melhor elenco do país, só perde para Flamengo e Palmeiras, na minha opinião. Então, assim, um momento muito ruim, inaugurar a Arena MRV às pressas, cheio de problemas. A gente tem aqui os nossos amigos da Rádio Minas FM explicando como é que foi a transmissão lá, em loco do jogo lá contra o Santos. Assim, muitos problemas, falta de coisa básica, assim, até tinha, alguns lugares não tinha nem tomada, assim, muito apressado e, assim, num momento muito de pressão do Atlético. Era jogo, era questão para mim, Pedro, de inaugurar num jogo de Campeonato Mineiro no ano que vem. Exato. Pega um Itabirito da vida, pega um Democrata da vida, correu um risco de tropeçar contra o Santos aqui.
Exato, eu acho que a pressão do momento futebolístico, do momento do clube em si, passando no Campeonato Brasileiro, de não vir de boas atuações, até resultados tinham, né? Aquele jogo contra o Bahia no Mineirão, que o Atlético até ganhou. Mas sem jogar bem, né? Sem jogar bem. Mas na contramão do que vocês estão falando, o fator casa pode ser determinante para o Atlético. Pô, a torcida se identifica mais com a nova arena do que com o Mineirão. A gente pode calar a nossa boca aqui. O Atlético ganhou todos os jogos na Arena MRV até o final. E aí vai ser muito bom, mas eu ainda vou continuar falando que, na minha opinião, foi uma decisão errada. Porque, assim, a gente já tá vendo os problemas, assim, os problemas de administração. Você arrumar uma grama natural e o presidente falar pra você com um jogo que já quer mudar pro sintético até o fim do ano que vem, tá completamente errado. Hein? Exato, e por isso mesmo por essa questão que o Pedro comentou, que o Atlético fez essa mudança às pressas. Que você puxou, de tornar uma fortaleza mesmo a Arena MRV para o Atlético, para conseguir alçar voos maiores dentro dessa temporada ainda, coisa que já não vai acontecer no que o atleticano imaginava, com a Copa do Brasil, com a Libertadores, sobrou só o brasileiro, mas com o brasileiro vai tentar vencer todos os jogos lá e conseguir a melhor classificação possível num ano que já é decepção. Que os objetivos não foram alcançados. Aí se não classifica para Libertadores, aí é fracasso. Para mim, Pedro, não é nem não classificar. Classificar para Libertadores, para mim, é obrigação do Atlético. Com o elenco que o Atlético tem e com os jogadores que o Atlético tem, com a folha salarial do Atlético, é obrigação classificar para Libertadores. Só que hoje a obrigação eu acho que assim, a meta do Atlético tem que pensar na classificação direta para Libertadores, para não forçar um G6, porque assim, o Atlético não teve tanta dificuldade nos 2 jogos que precisou fazer esse ano na pré-Libertadores, mas sempre aquela coisa de pegar um sorteio difícil, pegar um adversário chato, complicado. O Atlético precisa ter a Libertadores no ano que vem em seu calendário, principalmente por conta da Arena. A meta da diretoria do Atlético é arrecadar no mínimo 2 milhões líquidos por jogo. E você não consegue isso com o Campeonato Mineiro, não. Você precisa de jogos grandes na Arena, você precisa de premiação gorda para manter esse elenco. Como é que vai ser o ano que vem? O Filipão vai continuar? Porque já deu para ver que o planejamento do Atlético foi errado. Foi errado. O Atlético não era para estar onde está. E assim, tudo isso vai interferir. O Atlético tem que, no mínimo, estar na Libertadores. No mínimo. Tem que fazer uma arrancada, tem que arrumar força em alguns jogadores. A gente vê alguns jogadores crescendo de produção. Mas assim, com esse elenco, Sul-Americana, para mim, é fracasso para o Atlético. É fracasso. Você pegar o Atlético no começo da temporada, falar assim, esse time vai ficar em 9º lugar do Brasileiro, não vai chegar nem nas quartas da Copa do Brasil, nem na semifinal da Libertadores, vai ganhar só o Mineiro. Com esse elenco, é fracasso, Pedro, é fracasso. E esse aspecto de aceleração do processo para jogar na área MRV, vislumbrando já a temporada do ano que vem, foi falha também em todo o processo, né? Porque aí pegou e a diretoria do Atlético pensando, temos certeza que vamos jogar a Libertadores aqui ano que vem. E aí o barco foi contra a maré, né? E hoje está lutando para conseguir essa vaga direta, essa vaga que deve até aumentar, né? Não deve virar G6, né? Deve ser até um G7, um G8. Dependendo. O brasileiro, dos campeões, né? Muito provavelmente um brasileiro vai ser campeão da Libertadores, assim, só se o Inter ganhar que não deve ter esse aumento, porque o Inter tá lá embaixo, tá mais caso mais o Inter e São Paulo sejam os campeões, aí continua do jeito que tá. Isso. Então, porque eles não vão passar ali do 8º lugar. Por exemplo, se o Flamengo e o Palmeiras ganham, aí vira G8. Já vira G8. Então, assim, já vira outra coisa. O Atlético só consegue classificação para Libertadores no ano que vem, no ano passado, melhor dizendo, por conta disso. E vai ser de novo, viu? E ainda tem o Fluminense, né? O Fluminense ainda tá brigando. O Fluminense ou o Palmeiras e o Flamengo ganhar na Copa do Brasil. Então, tem possibilidade para esse Atlético. Exato. Tem possibilidade até pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro consegue emendar alguma sequência de vitórias, o brasileiro é muito dinâmico. Se o Cruzeiro emenda uma sequência de 3 vitórias, que eu acho muito difícil nesses próximos jogos, o Cruzeiro já volta à briga pela Libertadores. Sonhar é bom. Essa diretoria do Atlético gosta muito de aparecer. É o Osíris que tá falando aqui, não tá gostando do trabalho do pessoal lá do Galo. Boa noite, quero parabenizar a equipe do Conexão pela cobertura na final de hoje. E aqui é o H, jogador do Zinabre, ele que fez o gol decisivo, o último pênalti. Tá lembrado? Aí você contou o resultado. O pessoal tá ligado. Daqui a pouco a gente vai Grande mostrar. H, um abraço. Boa noite. Que dia e que horas o Guarani joga? Bruno Bueno traz a informação para você. Já vai falar do Guarani já ou só pode emendar? Então vamos emendar com o Guarani. Então o Guarani joga amanhã em Três Corações contra o Atlético de Três Corações, segunda rodada da segunda divisão mineira. A gente está mostrando imagens para você do treino do Guarani. Segunda divisão mineira, para quem não está acostumado, corresponde à terceirona mineira. Jogo 7h30 contra o Atlético de Três Corações no estádio Rei Pelé. O Guarani relacionou 21 jogadores para essa partida e já chegou a Três Corações, viu, Pedro Augusto? Já está lá, sem viagem, graças a Deus, tudo certinho com o Guarani. O Guarani, então, tem 21 jogadores relacionados, não corresponde a
Guarani. Os jogadores em Divinópolis, levou assim só os jogadores de maior confiança, que estão mais habituados, então relacionados para esse jogo. Eduardo, Dida, João Cabral, João Vitor Ramos, Daniel, Orlando, Jorge Alemão, Felipe Moreira, Eduardo, Breno Zanetti, Ítalo, Ferrugem, Barra, João Borim, Dalisson, Diogo, Bob, Vitinho, Kaique, Danilo e Paulo Careca. A expectativa assim de bastidores assim, né, a gente não sabe ainda qual vai ser o time que o Gustavo Brancão vai colocar em campo, mas a expectativa é que seja a base do time que venceu o Poços de Caldas aqui no Farião, com algumas alterações. A possibilidade do ponta Kaique ser colocado de titular no lugar do Danilo e também a possibilidade do Vitinho, né, o outro ponta, também começar jogando, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Esse Guarani que fez algumas alterações, assim, e tem o seu craque, o Darlison, né, um jogador muito qualificado, que veio lá de Alagoas, né, disputou a segunda divisão de Alagoas no começo da temporada, fez o gol contra o Poços de Caldas, né, contra o Vulcão, e tem nele o seu melhor jogador. Dá pra ver que do Guarani é o jogador mais diferenciado. Olha, Pedro, Augusto, eu fui lá no Farião e assim, vou ser bem sincero. É óbvio que não é um nível técnico de futebol assim muito qualificado, tanto do Guarani quanto do Vulcão do Poços de Caldas. Contra qualquer um. Porque é o nível do campeonato. É um campeonato sub-23, é um campeonato assim, o gramado do Farião, pra quem não gosta, o gramado do Farião é de longe o melhor. De longe o melhor, é o único gramado que é particular, ou seja, o clube que cuida, o restante é tudo prefeitura, então assim, tem a possibilidade do gramado ser muito ruim, mas o que eu gostei desse Guarani? Você tem alguns jogadores diferenciados para o campeonato, alguns jogadores que podem se destacar, e o Guarani tem tocado muito bem a bola, tem alguns jogadores assim, que se destacam pela marcação também, então assim, do que eu vi, alguns jogos também no streaming de outras partidas também, o Guarani tem time para chegar na próxima fase. O problema é o mata-mata, viu, Pedro? Porque a gente tem alguns times se destacando também. Valério Doce de Itabeira venceu hoje de novo. Assim, um time muito, muito bom. A gente tem o Uberaba também se destacando. A gente tem também o próprio Coimbra ou Contagem, que são equipes da região de Belo Horizonte, assim, que tem mais investimento. E do grupo do Guarani, o Guarani tem esse Atlético de Três Corações que surpreendeu todo mundo vencendo a primeira partida contra o Villarreal lá em Juiz de Fora, porque o Atlético de Três Corações é a equipe que jogou o Mineiro Sub-20. E é uma equipe que foi muito mal. Foi a pior equipe do campeonato. Assim, tomou 7-0 para o Atlético, tomou 5-0 para o Cruzeiro, assim. E é a mesma equipe. Então, assim, o campeonato Sub-23 estão jogando com o pessoal Sub-20. Só que tem essa questão. O pessoal pode não ter ido muito bem no Mineiro, mas se conhece muito bem. É uma equipe que está jogando pelo menos há 6 meses juntos, pode fazer a diferença. E a esperança que fica é, dada a distância entre os jogos, né? É um Guarani mais calmo, um Guarani menos ansioso, que foi o que a gente viu no primeiro jogo. Muito ansioso, contra o Poços de Caldas. E, assim, até entende, né? Dadas essas características do campeonato que o Bruno trouxe, o campeonato Sub-23, o Guarani voltando, a cidade toda movida para ir lá assistir o Guarani, o campo lotado. Então, assim, jogadores menos experientes, dada essa questão do Sub-23 do campeonato, jogadores mais jovens e tal. Então a gente espera, com o tempo para treinar, com essa distância entre os jogos também, que a Terceirona Mineira provê, né? Um Guarani mais calmo, um Guarani mais bem treinado. Tem essa questão do gramado, né, que a gente não sabe como vai estar lá, que pode ser um impeditivo de um futebol mais bem jogado, de um futebol mais técnico, né? Mas é a esperança de da bola mais no chão do que aquele sufoco que foi aqui no Farião na primeira rodada. Muito nervoso. E só para passar a informação, Pedro, dos jogos de hoje da Terceirona Mineira. Demais hoje. Só para passar a informação. Não acabar no horário, não. Mas você também gosta de falar, eu tenho informação para falar. Então aqui, ó, terceira rodada do grupo A da Segundona Mineira. Hoje teve o Valério Doce vencendo o Boston City 1-0, o América de Tchotchó Teófilo Otoni vencendo o Juventus. Liderança do grupo A, o América, o Valério Doce estão se classificando, Juventus e Boston City estão ficando pelo caminho. E é isso então, né? Amanhã, jogaço. Atlético Três Corações e Guarani. O que é que você fala? É onde que o pessoal vai conseguir assistir o jogo do Guarani amanhã? Transmissão no Facebook do Atlético de Três Corações. Pesquisa lá, Atlético de Três Corações, o jogo vai passar no Facebook do Atlético de Três Corações. Ainda não se sabe se o jogo vai passar no YouTube e em outras plataformas. O que a gente tem certeza é que o jogo vai ser transmitido no Facebook do Atlético. Tem uma questão também, o Guarani, isso aí é informação de bastidor, a gente não vai confirmar porque a gente não tem a certeza que isso vai acontecer. Mas o Guarani postou em suas redes sociais que o jogo também vai ser transmitido pela TV Bugre, mas o que a gente sabe é que os direitos de transmissão da segunda divisão mineira é do time mandante, então não sei como que o Guarani vai poder transmitir o jogo lá, nem se vai ter equipe para transmitir o jogo lá. Então sim, o garantido mesmo é a transmissão no Facebook do Atlético Três Corações, pesquisa lá que você confere a partir de 7h30, Atlético e Guarani. Voz do Além, antes da gente passar, né, por os gols do jogo do Brasil, a gente vai falar rapidamente
da vitória, da vitória não, né? Do jogo do Atlético, o Atlético que é o representante, né, do futebol mineiro aí na Série D do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o Atlético, Bruno? O Atlético, Pedro Martins Augusto Goulart, assim, já está classificado para a Série C, já cumpriu o objetivo, fez uma grande festa em São João del Rei e jogou contra a Ferroviária pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Perdeu o primeiro jogo de 1-0 na Fonte Luminosa no meio de semana, precisava vencer o jogo e assim, não jogou muito bem não, viu? No Independência, saiu perdendo, tomou o segundo, até conseguiu diminuir, mas precisava fazer mais 2 gols, estava no final da partida, foi eliminado, assim, era muito interessante, né? Era bacana o Atlético conseguir uma vaga na final, né? Talvez até buscar o primeiro título de sua história, né? Uma competição oficial nacional, né? Porque o Atlético já é campeão mineiro do interior, conquistou essa temporada, mas ficou aquele gostinho de quero mais, né? Assim, o Atlético poderia ter ido mais, mas acho que o objetivo já está cumprido já. O Atlético está na Série C, já tem calendário para o ano que vem inteiro, tá bom demais comemorar mesmo esse acesso, e Ferroviária já tem um nível de investimento maior que o Atlético. Curiosidade, os dois são SAFs. O Atlético veio primeiro, o Ferroviária se tornou SAF essa temporada. Movimentando São João del Rei e levando os jogos para Belo Horizonte, né? Dada a capacidade, tem não capacidade poderia. do Joaquim Portugal lá em São João del Rei. E ano que vem... Mineirão com 5 mil pessoas. Ano que vem na Série C... Foi o maior público da história do Atlético lá no Mineiro. Na Série C pode jogar lá em São João del Rei? Olha, a primeira fase sim, a segunda fase não. Aí já é até um estudo que a diretoria do Atlético já está fazendo de ver que precisa aumentar a capacidade do Joaquim Portugal. Porque lá perto não vai ter estádio. Não, e o Joaquim Portugal tem 2 mil pessoas, 2 mil de capacidade, assim, não tem condição de receber jogo de campeonato nacional. Porque acho que nem os diretores esperavam essa ascensão tão grande do Atlético em tão pouco tempo. Porque pensa, bate lá na Série B, tem público para pôr 5 mil e não tem condições de pôr até mais. Exato. São João del Rei é uma cidade movida a futebol. Tem 80 mil habitantes mais ou menos, dá para dizer que pelo menos 8 mil da país. Mais, Pedro. Eu acho que pelo menos você pode pôr umas 25 mil pessoas que lá em São... isso? Não, calma, deixa eu terminar a frase. 25 mil pessoas lá em São João del Rei, mais ou menos, consomem futebol e gostam muito do Atlético. Entendi. Quem vai estar no estádio é outra coisa, mas pelo menos uns 10. Vamos cravar em 10. Em um jogo importante? Por que não? E a questão era para ter jogado lá. A diretoria até apresentou algumas condições de reestruturação e reforma do Joaquim Portugal, mas não dá para entregar em tempo hábil o jogo contra o Bahia de Feira, né? Que foi as quartas de finais que classificou o Atlético para a Série C. Tá aí, já pode tirar o Atlético e jogar na tela a final do Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians com estádio cheio. Lotado, viu? Foi campeão, pentacampeão. O maior público da história do futebol feminino na América do Sul. Mais de 40 mil pessoas na arena do Corinthians viram o futebol feminino do Corinthians, muito tradicional. A Ferroviária também, né, o adversário, ser pentacampeão. Saída do Arthur Elias, que agora vai comandar a seleção brasileira feminina com a saída da Pia lá, né, depois daquele vexame na Copa. Fechou com chave de ouro, né? Pentacampeão brasileiro. E assim, o Corinthians tem uma dominância nessa modalidade, assim, acho que eu tô tendo até um déjà vu de um programa do ano passado, Pedro, acho que foi justamente essa final, a Jordana Amaral tava aqui, deu um show de comentário, como ela sempre faz sobre o futebol feminino, e assim, o Corinthians tá sempre batendo nessas competições, porque tem mau investimento, o Corinthians que inclusive tirou o Cruzeiro dessa competição, viu? As cabulosas, né, a equipe do Cruzeiro feminina, foi eliminada pelo Corinthians, fez 2 jogos muito interessantes, mas assim, o nível de investimento do Corinthians é muito grande. O Corinthians teve a base da convocação brasileira para a Copa do Mundo, para você ter uma ideia. Assim, o Corinthians é um time de ponta em nível internacional de futebol feminino. Eu acho que até internacional. Assim, obviamente, os campeonatos europeus são muito mais desenvolvidos, mas aqui na região dá para dizer que é de longe o mais qualificado e pode até, inclusive, alçar voos maiores, né? Dependendo se consegue um título de Libertadores, né? Buscar conquistas melhores. É o maior público da história do futebol feminino na Sul-América, né? No nível sul-americano, e só não atinge o maior público da história do futebol feminino, que é o do Barcelona, com mais de 80 mil pessoas lá no Camp Nou, um jogo do Barcelona lá, porque não tem capacidade, porque eu acho que a torcida do Corinthians faria essa lotação, porque assim, é uma torcida que gosta muito de futebol feminino e está sempre apoiando também. Interessante a Ferroviária com várias frentes, né? Tá lá na Série C, subiu para a Série C, tá aí no futebol feminino chegando na final. É um trabalho aí que pode trazer frutos para a Ferroviária no futuro. Manda sua mensagem, 999-32-6228. Pode passar, do Alex. 2x1 o jogo pro Corinthians, pra gente não passar essa informação. Né? 2x1 pro Corinthians. Já joga na tela, por favor, os lances de Brasil
contra a Bolívia, né? Tivemos ali várias chances perdidas, mas o Brasil ganhou e ganhou bem. O que vocês acharam do jogo que foi na última sexta-feira? Eu acho que o destaque fica para a estreia do Fernando Diniz e o Neymar, né, passando o Pelé, né, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, né? O Pelé tinha 77 gols contabilizados pela FIFA, o Neymar chegou a 79 com os 2 gols frente à Bolívia. Essa questão que até o debate do programa, né, se o Diniz deve continuar, deve ser o treinador para o ciclo de 2026, para a Copa do ano que vem, e eu acho que a referência nossa é a eliminatórias, né? Querendo ou não, o nível é baixo. A gente sabe que o Brasil vai classificar com o pé nas costas, mas é a referência que a gente tem, dado a falta de amistoso contra seleções europeias, seleções mais tradicionais. E se o Diniz conseguir entregar um futebol que entregou contra a Bolívia, mesmo não sendo uma referência, não sendo referência nenhuma, né, o adversário sendo a Bolívia, ele galga espaço, ele cava o espaço dele para continuar sendo técnico. Principalmente porque essa conversa do Ancelotti está muito turbulenta. Perguntas para o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, ele desconversa. Ele está fazendo pouco caso também. Exato, então assim, o Ancelotti, verdade, o Ancelotti não fazendo muita conta, mas o Brasil jogou muita bola e fez o que tinha que fazer, que é amassar a Bolívia, ainda mais em casa, né? 2 gols do Neymar, 2 gols do Rodrigo, 1 do Rafinha, e passou o carro por cima e agora joga contra o Peru, né? Você não acha que para a gente ter uma consistência maior, para chegar em 2026 mais consciente do que o Brasil pode entregar, que a CBF tinha que trabalhar fortemente em conseguir amistosos contra as equipes europeias? Não tem dúvida, Pedro, mas assim, é um problema da CBF, que a CBF não se esforça para fazer isso. Até de medo, né? Mas eu acho, Pedro, a gente tem que destacar também que é um problema de calendário, porque assim, as seleções europeias têm muitos jogos a fazer. As seleções europeias têm, para quem não sabe, como é que funciona lá na Europa, além das eliminatórias da Copa do Mundo que você está vendo aí, tem as eliminatórias para a Eurocopa. A Copa América, o Brasil não precisa de qualificatório nenhum, ele já está na Copa América. Na Eurocopa não, porque são tantas seleções, precisa ter uma eliminatória antes. Para você ter uma ideia, nem começou as eliminatórias para a Copa do Mundo lá. Não, e puxando esse gancho, as seleções europeias não estão nem com essa questão também. Tanto é que nessas datas FIFA que eram para ser de amistosos, colocaram mais uma competição que é a Nations League. Então, assim, eles jogarem entre eles, então assim, eles não estão querendo também. Eles não querem saber do sul-americano. Eles lá já têm um calendário, competição que preparam eles tanto para a Eurocopa quanto para a Copa do Mundo, muito mais do que fazer amistosos que seriam vendidos para o Japão, para o Catar, poderia ser até contra o Brasil. Jogam num nível muito alto, competitivo entre eles. A CBF tem a dificuldade de achar e de localizar essas datas. Fora o calendário do futebol brasileiro mesmo, que impede o calendário do futebol europeu mesmo. E agora também o futebol brasileiro está parando, né? Antes só a Europa parava para a data FIFA. O Campeonato Brasileiro ficava correndo aqui, desfalcando os principais jogadores dos principais times. Então, assim, não é interessante para o europeu, o brasileiro não consegue sair dessa bolha aqui da América do Sul e a referência fica meio embaçada, né, para quando chegar lá na Copa do Mundo. É meio que um problema sem solução. Isso, e uma coisa que você falou, Pedro, eu acho muito interessante, assim, partidaço do Diniz, sensacional, a gente vê até algumas coisas que ele faz no Fluminense fazendo na seleção, muito interessante, assim, o toque de bola. O Brasil teve mais de 500 passes completados, assim, em menos de 1 hora de jogo, assim, é uma coisa que era inimaginável com o Tite e jogando muito para frente. Mas aquela questão, os últimos 2 ciclos do Tite, também vitórias de 5 gols contra a Bolívia. Não tem muito o que fazer. O que fica para mim de principal questão dessa partida, além da ótima atuação do Brasil e da ótima atuação do Fernando Diniz, é que o Richarlison realmente não tem condição de ser o 9 da seleção brasileira. A gente sabe que ele está passando por um problema psicológico também, ele até chorou depois da partida e tal, mas a gente vê alguns nomes se destacando mais e ele não tem feito por merecer tanto lá no Tottenham quanto aqui na seleção para ter essa vaga cativa de 9 por conta do que ele fez na Copa do Mundo, que realmente jogou muito bem, mas não pode viver só disso, né? Quem deveria ser? Para mim, o Vitor Roque, ele tem que ser lapidado, porque eu não vejo jogador melhor das características que um 9 precisa ter, das características principalmente que o Brasil gosta de ter. O Brasil não pode ter um 9, por exemplo, um 9 truncadão, tipo um 9 tipo um Lewandowski. Faria 1000 gols no Brasil? Faria, mas assim, não é o estilo de jogo que a seleção gosta de jogar. Precisa de um 9 mais movimentador, um 9 com mais senso de posicionamento, e hoje no futebol brasileiro e dos brasileiros que estão disponíveis, o Vitor Roque é o melhor de todos e não recebeu nenhuma chance na seleção ainda. Não acho que ele tem que chegar e já ser o titular, mas precisa ter mais chances. E deixa eu te falar, se eu conheço o Diniz, sabe quem vai começar na terça-feira contra o Peru, né?
é o Richarlison, porque ele tem esse estilo de abraçar o jogador. O Neymar fez morre abraçado. O Neymar fez até morre abraçado, tanto é com o estilo de jogo dele, que hoje é adorado por todos no Fluminense, mas já sofreu muita reprovação, né? Então, assim, até o Neymar fez uma postagem. Foi, agradecendo pela confiança. Por confiar nele. Ele veio lá da Arábia Saudita com a suposta lesão, que poderia desfalcar a seleção, mesmo ele viajando. Situação então, assim, esquisita isso aí, viu? Total. Então, assim, eu tenho plena convicção que o Richarlison vai começar para ser esse voto de confiança no início de trabalho e para tentar, às vezes, dele fazer um gol e desencantar. Outra coisa, o Diniz bancou o Alisson, né? Interessante, assim, o Ederson, o Alisson tem nível técnico, assim, como goleiro muito parecido, mas o Ederson joga muito melhor com os pés do que o Alisson, por conta do Guardiola, né? Sim. Talvez ele seja o titular nesse ciclo. O Fernando, do bairro Ipiranga, está falando aqui que amanhã o Guarani vai perder de 3-0 lá em Três Corações. Ele não está confiante na vitória do Bugre amanhã. Boa noite, manda um abraço para a equipe Sub-15 do Grêmio de São Gonçalo do Pará, e especialmente para o Pará, do Grêmio de São Gonçalo do Pará. Um abraço. Quem está mandando a mensagem aqui é o grande Vânio. A Neide, do bairro São Roque, está falando que quer sim Fernando Diniz na próxima Copa do Mundo. Ele faz um ótimo trabalho há muitos anos e vai ajudar o Brasil a trazer o Hexa. Manda sua mensagem 99932-6228. A gente vai para um intervalo muito rápido, volta com as nossas matérias locais e ainda tem a grande final da Copa Regional com os campeões aqui com a gente, tá? Não sai daí que a gente já volta. Fala turma, Roginho aqui da Estética. Participei do programa Live em Foco, tô aqui para convidar vocês. Nós passamos lá algumas dicas de como você cuidar do seu carro em casa, algumas dicas de como fazer a limpeza bem feita do veículo. Então tô convidando vocês para estarem aí assistindo no próximo sábado, às 20h30, e na reprise também no domingo, às 21 horas. Beleza? E é isso aí, vem pra cá. Valeu! Olha só que tudo. Ei, gente, tô falando aqui do meu cartão Sicredi, que é tudo de bom. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque no Sicredi eu tenho uma conta completa e um atendimento como nunca vi, tanto nas agências como no digital. Só tendo conta aqui pra saber. Vem logo pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Se você procura material esportivo de qualidade, é na Galera dos Esportes. Lá você encontra chuteiras, calções, bolas de futebol, troféus, artigos esportivos e também você encontra camisas do seu time do coração. E tudo para uma prática saudável e boa de esporte. E claro, você também pode fazer seu uniforme personalizado na Galera dos Esportes. A loja da Galera fica na Avenida 7 de Setembro, 545, no centro de Divinópolis. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp 37 99844 0741 ou pelo Instagram, @Galera dos Esportes. Galera dos Esportes, a loja conceito em esporte em Divinópolis e região. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. O cruzeirense tem sempre privilégios de sobra para comemorar e, claro, com produtos oficiais da Maior de Minas. Na loja você encontra camisas oficiais, blusas de frio, linha casual, calções, roupas infantis, que seja feminino ou masculino, e vários acessórios. A Maior de Minas está em novo endereço com mais facilidade de estacionamento e comodidade para os seus clientes. Avenida Rio Grande do Sul, número 320. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 37 3216 6161 e também siga no Instagram @Nação Celeste Divinópolis. Grife Sports, pioneira na produção de uniformes esportivos. Mais de 20 anos
20 anos de tradição. Produção de camisetas, coletes, calções e meiões. Atendemos toda a região. Grife Sports. Grife Sports. Fornecedora oficial do campeonato do CSM. Uniformes esportivos é com a Grife Sports. Entre pra mudar o jogo. Já estamos de volta com Conexão Esportes, continua mandando sua mensagem. Vou tentar ler mais algumas, tá? Que a gente está com o tempo um pouco corrido agora para o final do programa. Você vai conferir a matéria lá do torneio do Jusa. Coloca. Rodada do torneio Jusa. Tivemos em campo os donos da casa, Azulão Boca Jusa, contra a equipe do Alvorada. Jogo bem pegado e trucado entre as duas equipes. A equipe do Jusa, do Azulão Boca Jusa, logo já saiu na frente fazendo 1-0. E o jogo ficou bem apertado. A equipe do Alvorada teve algumas oportunidades de jogo, mas ficou nisso também. O torneio do Jusa, os donos da casa venceu. Azulão Boca Jusa, 1. A equipe do Alvorada, 0. Rápido, né? Só um flash. E rápido também vai ser esse nosso bloco. Já vou me despedir do Augusto. Muito obrigado pela sua presença. É isso, galera. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Augusto, só um minutinho que a voz do Além esqueceu de uma matéria. Tem mais uma. Tem mais uma. Daqui a pouco você despede. Coloca o Bom Sucesso aí então, Vozão. E nesse final de semana a bola rolou para os jogos à volta do torneio Bom Sucesso 40+, 2023. No sábado, a gente acompanhou o jogo entre Maria Helena versus a equipe do Bom Sucesso. Jogo bem pegado, as duas equipes tentando ao gol. E logo abriu o placar com Banana, 1-0. Logo depois, no segundo tempo, a equipe do Bom Sucesso amplia fazendo mais um gol e o gol da vitória. 2-0 Bom Sucesso. Enfrenta a equipe do LT Transportes, que jogou no domingo pela manhã contra o Real Minas. Jogo interessante de se acompanhar no campo do Bom Sucesso. A equipe do LT Transportes já logo saiu na frente com Catito, 1-0. Logo depois, a equipe do LT recuou e a equipe do Real Minas teve mais oportunidades no jogo. A equipe do LT Transportes já no final teve a chance clara de ampliar e acabou desperdiçando. Final de partida, LT Transportes 1, Real Minas 0. Final do Bom Sucesso ficou assim, LT Transportes contra a equipe do Bom Sucesso no 40+. Surpresa do campeonato e vamos rumo ao título, hein? Partidaça aí da turma toda. Um abraço, galera. Até a próxima. Tá aí, Bom Sucesso. Semana que vem tem mais dos campeonatos amadores. Agora sim, Augusto, pode se despedir do pessoal. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Mandar um abraço pra galera de Arcos lá, galera da minha cidade natal, que tá sempre acompanhando. Manda o linkzinho da TV Candidez lá e geral fica ligado. Prazer estar aqui com vocês. Vamos ver a rodada dos times mineiros agora, né? E a seleção na terça-feira. Mais uma vitória. Guilherme, se você estivesse assistindo, um abraço pra você, viu? Lá do lado dos Arcos. Mês que vem você volta. Bruno, você vai ficar comigo aqui, porque a gente no próximo bloco vai trazer aí os campeões do nosso campeonato amador. A equipe do Zinab vai estar aqui, a gente vai colocar a matéria no ar. Já manda sua mensagem no nosso WhatsApp 999326228, que o nosso bloco é todo dedicado ao Zinabre, campeão do campeonato estadual. Copa estadual. Copa Regional Conexão Esportes. Estadual. Da onde estadual, imagina. Copa Regional. Tem que aposentar mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Fala turma, Roginho aqui da Estética. Participei do programa Live em Foco. Tô aqui para convidar vocês. Nós passamos lá algumas dicas de como você cuidar do seu carro em casa, algumas dicas de como fazer a limpeza bem feita do veículo. Então tô convidando vocês para estarem aí assistindo no próximo sábado, às 20h30, e na reprise também no domingo, às 21 horas. Beleza? E é isso aí, vem pra cá. Valeu! Olha só que tudo. Ei, gente, tô falando aqui do meu cartão Sicredi, que é tudo de bom. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque no Sicredi eu tenho uma conta completa e um atendimento como nunca vi, tanto nas agências como no digital. Só tendo conta aqui pra saber. Vem logo pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Se
Se você procura material esportivo de qualidade, é na Galera dos Esportes. Lá você encontra chuteiras, calções, bolas de futebol, troféus, artigos esportivos e também você encontra camisas do seu time do coração. E tudo para uma prática saudável e boa de esporte. E claro, você também pode fazer seu uniforme personalizado na Galera dos Esportes. A loja da Galera fica na Avenida 7 de Setembro, 545, no centro de Divinópolis. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp 37 99844 0741 ou pelo Instagram, @Galera dos Esportes. Galera dos Esportes, a loja conceito em esporte em Divinópolis e região. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Tá aí, já estamos aqui com os campeões do Zinabre, com o Sorin e com o Chorão. Eles que foram fundamentais, aí, importantes nessa vitória de hoje. Antes de eu falar com eles, a gente vai ver a reportagem e todos os lances aí do título do Zinabre na manhã de domingo. Domingo bem ensolarado no Campo do Esporte em Carmo do Cajuru. Final da Copa Regional Conexão Esporte 2023. Em campo, Independente de São José dos Salgados versus Zinabre de Divinópolis. Muito bom dia para você aí de casa que tá ligado na TV Candidé, seja pela televisão, seja pelo YouTube, seja pelo link da internet. Você vai conferir a partir de agora a grande final da Copa Regional Conexão Esportes. É isso aí, a gente tá aqui direto de Carmo do Cajuru, do Campo do Esporte. O jogo ficou bem movimentado, poucas chances entre as duas equipes. Mais jogadas paradas e as duas equipes estudando para ver quem sai na frente. Um detalhe interessante nessa partida, o jogador Sorin, que é jogador de linha da equipe do Zinabre, estava pegando o gol, por ausência de alguns goleiros da equipe do Zinabre no jogo. Fazendo o gol já no fim do primeiro tempo. Pênalti marcado para a equipe do Independente. Wesley, bola parada, bola na cal. Gol para a equipe do Independente, 1-0. Do Independente de São José dos Salgados. O Wesley, camisa número 9, bateu muito bem no canto direito do goleiro, no canto esquerdo do seu televisor. No segundo tempo, a equipe do Zinabre voltou com mais vontade e precisava voltar, porque já estava perdendo e precisava buscar pelo menos a vitória para se sagrar-se campeão. Teve várias chances, o goleiro Yuri teve muito trabalho. A Independente também chegava no contra-ataque. E o Sorin foi o destaque mesmo do jogo, pegando algumas investidas da equipe do Independente. Logo, o Zinabre empata, pênalti bobo no fim da partida. Pênalti sofrido pelo jogador Chorão. O Bruno Vovô vai lá e empata, 1-1. O jogo foi para as penalidades máximas. Do Zinabre! Já nos pênaltis, o destaque foi o goleiro jogador Sorin. Defendeu a primeira cobrança e a equipe do Zinabre converteu as outras. O Independente acabou jogando cobranças para fora e coube a ele, H, fazer o gol do título da equipe do Zinabre. Final de jogo, Zinabre campeão da Copa Regional Conexão Esporte 2023. Zinabre, campeão da Copa Regional Conexão Esportes. Foi um jogo muito pesado, muito forte, né? Equipes muito qualificadas também, time muito entrosado. A gente entrou bem no jogo, né? Aí tomou um gol ali, um vacilo ali, nosso ali, uma falha na saída de bola. No finalzinho do primeiro tempo a gente tomou o gol, voltamos pro segundo tempo pra cima, conseguimos empatar o jogo e ganhamos na penalidade. Eu pude ser feliz ali fazendo o quarto gol de pênalti e sendo campeão. Tá aí, vocês viram todos os lances, os gols, as penalidades, Zinabre campeão. Parabéns, Sorin, parabéns, Chorão. Obrigado. Agora vocês dão boa noite, pessoal de casa. Boa noite. Boa noite, toda a audiência. Boa noite, família Zinabre.
Como que foi, Sorin, pegar no gol, você que nem é goleiro, numa final? Qual que foi a responsabilidade? O que você sentiu no jogo de hoje? A responsabilidade é muito grande, né? Sim, como já tem de costume, jogar no gol, né? Vem de família, igual eu estava falando com vocês aqui antes. É de família aqui, já assumi já no gol já do Zinap já algumas vezes aí. Mas foi até campeão em outros campeonatos. A responsabilidade é muito grande, bicho. Esse manto aqui é muito difícil. Quer perguntar pro Chorão, Pedro, que o Chorão ele entrou durante a partida, assim, ele entrou nos minutos finais, mas teve papel muito importante, porque assim, o jogo já estava encaminhando pro título Independente, e no finalzinho do jogo ele, assim, muito esperto, consegue pegar a bola lá e é derrubado na área, e uma penalidade muito bem marcada, as duas foram, né, não tem nada pra falar da arbitragem, optaram muito bem. O que foi que a jogada lá, cara? Assim, foi um escanteio que foi até mal batido, né, foi no primeiro pau, sobrou pra você lá, acabou que saiu o pênalti. O que acontece? O nosso atacante meio que repetiu a cobrança do escanteio, né? Rasteira. Acho que o zagueiro foi dar uma espanada, meio que espanou. Graças a Deus teve o kick da bola, foi proteger a bola. O outro zagueiro veio me dando até um soco nas costas. É mesmo? Foi sofrer a penalidade que pôde levar o Zinabre para disputa dos pênaltis. Conseguiu o título aí. Você esperou o contato? Esperei. Esperou, contato veio. Esperou o contato. E é o seu primeiro ano no Zinabre? Meu primeiro campeonato com eles. Primeiro campeonato? O que é isso? Então você é novo, contratação nova. Contratação nova. Deu sorte. Campeonato, graças a Deus fui notificado aí hoje aí. Essa penalidade. Tutu vai efetivar ele no time, Tutu? Foi importante hoje, né? O Sorin já tá lá tem quanto tempo? Eu tô desde o início. Tô desde o início mesmo. Na hora que fundou mesmo o Zinabre, eu já tava lá desde o início. Vamos ler mensagem do pessoal de casa, que tem muita mensagem para vocês aqui. Quero agradecer, né, já prontamente a participação de todo mundo. Boa noite, estou aqui para parabenizar o time do Zinabre e principalmente o meu filho Chorão. Te amo demais, a sua mãe Meire que está te assistindo. Manda um abraço para a Meire. Muito obrigado, mãe. Um abraço, te amo. Aí tem uma mensagem aqui, Bruno, uma ratificação do Fernando do Ipiranga. Eu estava brincando quando eu perder. Só estava fazendo um teste para ver se vocês iam ler minha mensagem. Então, a gente lê todos. O que é isso? Tá bom, o Guarani perder 3-0 amanhã, não é possível. O importante é que você está participando com a gente, está assistindo o programa e está torcendo para o nosso Guarani. O Lucas, do bairro Nova Fortaleza, está parabenizando aqui a equipe do Zinabre, falando que eles estão aí no cenário divinopolitano, sempre chegando nas finais. Parabéns por mais um título. Zinabre é uma modalidade diferente, né? Um campeonato diferente, né, Bruno Bueno? Porque esse foi um campeonato regional, né? Levou ali o nome do nosso programa. Mas a equipe de São José dos Salgados, por exemplo, se classificou por ganhar um campeonato em Itaúna. Os campeões vieram aí de competições não só aqui em Divinópolis, mas o Zinabre ganhou no ano passado a Supercopa Conexão Esportes também. Então pode-se dizer aí que é um bicampeonato, né? Entre os times campeões, o Zinabre ganha de novo. E nos pênaltis de novo, né, o Pedro? Assim, no ano passado foi contra a equipe do Coelho Radiadores, né? Também nas cobranças de penalidades. O jogo terminou 0-0 no tempo normal. Vocês têm sorte nos pênaltis? É isso mesmo ou é competência? Sim. Toda vez que eu fui nos pênaltis, eu acho que eu pedi só uma só. Pênalti. Mas é mérito, né? Mérito cobrador, também do goleiro que nós tem. No caso, você, hoje. Hoje foi eu. Né? A cobrança lá, que foi? Você viu onde o cara ia bater, a dos pênaltis lá que você pegou? A gente vai lendo, né? A leitura deles, né? Leitura, a gente, sim, igual eu falei com vocês, eu sou mais um cara que joga mais na linha. E a gente vai, né? A gente joga na linha, a gente sabe os batedores que vai bater também. E o lá que tá decidido. E o nervosismo também, né? Chega nos pênaltis também é o nervosismo. E Bruno, a gente pode observar, né, um fator que tem acontecido com o Zinabre, que aconteceu alguns anos atrás com a equipe do Constru Borges. Eles eram acostumados a chegar nas finais e ganhar, e o Zinabre está acostumado a ganhar. Tá virando monopólio aqui. Eles estavam perdendo ali, até faltando ali 4 minutos para o jogo, e não se deixaram abater, né? Conseguiram um improvável, que era naquele momento ali, o cenário não era favorável ao time do Zinabre. Então parabéns, isso aí se adquire com
com muito treino, com muita disputa de campeonato e mesmo sendo amador, né, com muito profissionalismo, porque eles levam as coisas muito a sério. Com certeza. O Zinabre, ele tem, assim, dentro dos seus padrões, uma estrutura quase de um time semi-profissional mesmo, assim, com rotina de treinos, com disputa de campeonato. Não é qualquer um que entra lá no Zinabre, assim, não adianta o cara só saber jogar bola, ele tem que estar alinhado com os padrões da diretoria, assim, é uma estrutura igual que a gente falou, né? Não dá pra dizer que é profissional, porque é amador, mas assim, já é quase um semi-profissional. E falando sobre o jogo de hoje, Pedro, assim, acho que o Zinabre, ele realmente mereceu ser campeão. A equipe do Independente São José dos Salgados também fez uma grande partida, parabéns para a equipe do Independente, que no final jogou muito bem. O primeiro tempo foi praticamente todo do Zinabre, assim, o Independente não teve muita chance, só que futebol é aquela coisa, né? O Independente teve uma chance e guardou a bola na casinha. No segundo tempo, o Zinabre voltou um pouco mais nervoso, assim, sentia até que o Tutu, ele percebeu que a sua equipe estava um pouco mais nervosa, dificuldade até para tocar a bola. O Independente teve chance, inclusive, de marcar o segundo gol, né? O Sorin fez uma grande atuação, mas depois a equipe foi se encontrando e, assim, acho que as alterações do Tutu foram muito boas, né? O Chorão entrou muito bem, o próprio Doguinho acho que entrou muito bem, o Tola, o Guita, assim, os jogadores muito diferenciados. Acho que o que valeu da equipe do Zinabre foi essa questão do elenco mais qualificado, porque em contrapartida as alterações do Independente acabaram que não surtiram o mesmo efeito. Fala dos patrocinadores, Pedrão, rapidão. Agradece eles para nós, para a gente já caminhar para o final do nosso Agradecer a todo mundo, então, que fez essa Copa Regional ser possível, né? Agradecer a C&A Motos, Nação Celeste de Divinópolis, Galera dos Esportes, Vereador Neyburger, Só Radiadores, Bar Armazém, Bruno Chouriço, Célio Costa, Estúdio Fotografia e também a Mega Arena Lila, nossos parceiros lá de hoje. Sem eles não seria possível. A voz do Alenha soprou aqui no meu ouvido que a gente vai ter a edição ainda esse ano da Supercopa. O Zinabre está classificado, então pode ganhar mais um título da agora até para o final do ano, tá? Ali finalzinho de outubro, início de novembro, vamos ter a edição com os campeões do ano todo. Já mais um campeonato aí transmitido ao vivo, com a final aqui na tela da TV Candidez, tá? E o Zinabre também, né? A gente já está em setembro, comecinho de setembro, mas quando começa os meses com o final BRO, o ano já está acabando, né? Setembro, outubro, novembro, é porque as coisas já estão chegando ali no final e aí tá chegando o nosso Melhores do Ano. Zinabre com certeza vai ser figurinha carimbada lá na nossa premiação e tem tudo para ganhar várias modalidades. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeçam o pessoal de casa, manda beijo, abraço para quem quer que seja. O programa é de vocês. Agradeço a oportunidade desse convite de vocês aí. Agradeço a oportunidade de hoje também. E é isso. Boa noite a todos. Só tenho a agradecer a vocês também, fazer essa campanha nossa aí e televisionar aí, como sempre, proporcionando audiência para vocês aí, que vocês merecem. Obrigadão. Que agradece, Bruno, muito obrigado. Agradecer você, agradecer o pessoal do Zinabre hoje pela companhia lá, foi muito bacana, uma experiência muito bacana para mim, narrando a primeira vez lá no um jogo de futebol, né? Já tinha narrado até um futebol, um dia aí o Pedro narrou um futebol assim, sem saber nada. O que mandar a gente faz. Um abraço a todo mundo ligado aí, principalmente meu pai Armando, sempre ligado no Conexão Esportes. Amanhã, para quem estiver ligadinho, eu tô de volta aqui na resenha, viu? 7h30, tem que fazer meu merchan, Pedrão. 7h30 da noite ele está de volta. O programa Conexão volta no domingo que vem, às 8 da noite, tá? Não estarei aqui, estarei de folga. Que eu gosto, mais uma? Né? Mais uma? Sempre, o cara que mais tira férias no Brasil. Mas na outra eu volto. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas mensagens, pela participação, tanto hoje de manhã quanto agora no nosso programa. Semana que vem o programa está de volta. Tenha uma ótima semana e fica agora com Live em Foco. Tchau.